Doutora Ângelo Capacha novamente está cá na rua, sobretudo aqui neste recinto com os miúdos. O que é que está cá a fazer? Viemos fazer uma visita de cortesia aos meninos de rua. Quer dizer, meninos de rua não têm outra casa, mora mesmo na rua. Portanto, nós estamos aqui perante as crianças e verificando essa juventude que está aqui, surpreendentemente nessas casas de pano, vivem sensivelmente 14 crianças. Este é o mais novinho, é o mais pequeno. Este é o mais grande, o responsável do grupo. Dos trabalhos informais que eles fazem para viver, entra a mendicidade, para conseguirem sobreviver essa vida dura na rua. O reflexo direto da presença dessas crianças aqui é a mensagem clara que o governo de Angola está se furtar das suas obrigações de dar o que a criança merece. De facto, a propaganda de que o governo cuida bem das crianças, esse lugar aqui está a desmentir. Este lugar veio a evidenciar que o governo afinal não cuida. A essas crianças faltam casa, a estas crianças falta roupa, a estas crianças falta alimento, a estas crianças falta escola, a estas crianças falta todo tipo de entretenimento, enquanto os filhos dos ricos governadores e ministros neste momento estão felizes e essas crianças estão aqui a passar a fome, não têm um teto condigno, mas existem ministros que estão a ganhar salário como se fossem ministros que cuidam as crianças. Existem diretores nacionais que cuidam das crianças. Existem dirigentes que se tornam multimilionários a viver à custa do sofrimento dessas crianças abandonadas. Essas crianças não têm apoio, não têm qualquer tipo de assistência. Essas crianças não têm a companhia da família porque são de famílias pobres, são de famílias marginalizadas, são de famílias excluídas no Estado que deveria ser Estado de direitos. Na República de Angola todos somos iguais. É assim que diz a nossa Constituição. O artigo 23 da Constituição da República de Angola, que preceitua, portanto, o próprio princípio da igualdade, diz assim: todos os angolanos de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau são iguais. Mas como é que vamos dizer que em Angola existe a igualdade quando existem crianças inocentes que sofrem a falta de alimento, sofrem a falta de roupa, sofrem a falta de residência condigna, quando existem centenas, milhares de casas desabitadas, apartamentos desabitados, e eles aqui não têm segurança? Não só lhes faltam os bens básicos, como alimentação, vestuário, etc., como também lhes faltam a segurança pública. A qualquer altura lhes tiram daqui, não têm para onde vão, a qualquer altura os ventos e a chuva penetram aqui, eles molham, põem em perigo o seu estado físico, a sua integridade física, põem em perigo a sua saúde, para além de todo tipo de ameaças, porque também sofrem um desrespeito. Provavelmente não são todas as pessoas que lhes respeitam, podem vir a que lhes faltam respeito, podem lhes incomodar, etc, etc. Todo este quadro, de facto, veio a mostrar que a nossa nação é uma nação verdadeiramente em risco. Porque quando nós dissemos que as crianças são o futuro da nação, quando nós dissemos que são elas que vão gerir este país amanhã, vamos analisar o quadro que vivem hoje. Não existe nenhuma maneira de questionar o futuro senão olhar para o passado. E quando olharmos para o passado dessas crianças recentes, vemos que foram marginalizados ontem, estão a ser marginalizados hoje, e isso vai definir o futuro do nosso país. A médio e longo prazo, nós teremos sentimento de revolta,
por parte deles, sentimento de indignação, sentimento de vingança, sentimento de déficit de patriotismo, porque não se pode exigir patriotismo a uma criança que vive na rua onde lhe falta comida. Não se exige amor aos dirigentes a uma criança que sabe que o sofrimento dele de hoje foi provocado por aqueles governantes que roubam o dinheiro do Estado, roubam o dinheiro público e, como consequência imediata do roubo dos nossos dirigentes, são crianças hoje que sofrem. A polícia tem uma vez vem aqui, nós não fizemos mesmo nada também, está falando aqui na resgate, só vieram, nos encontraram aí dentro a dormir, estão a invadir, estão a falar, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Já pegar porrete, nos dar surra, até nos levaram nos faz dormir na esquadra. Dormimos assim. Era que hora assim? Era 0 hora, de noite mesmo, 0 hora, nos levarem mesmo. Nos acalípticos, a nos revistarem, a nos ter nosso dinheiro. Depois estão nos mandando embora, que vão já. Nós também corremos já, chegamos até aqui, quando vimos, se os outros se estragando, só temos nossas cobertas, estendemos uma aqui. Aqui nós estendemos. Também sofrem a violência policial. Aqueles polícias que deveriam lhes proteger, eles estão a testemunhar que a polícia vem aqui e lhes bate. No lugar deles trazerem comida, lhes trazerem vestuário, lhes mostrarem casa nas centralidades vazias, vêm aqui só para lhes torturar. Mas é típico, é característico, é apanágio num estado violento. Sofrem violência de falta de comida, sofrem violência física, sofrem carência de toda a ordem num paradoxo de abundância. Angola é um abundante de recursos, mas ainda existe crianças que sofrem este tipo de exclusão social, este tipo de discriminação e este tipo de facto de marginalização. E amanhã, a continuar nesse tipo de quadro, o nosso governo a continuar a negligenciar, a maltratar, a marginalizar, a excluir crianças, esse futuro da nação, estamos de facto a olhar para uma ameaça a longo prazo, uma instabilidade social que o próprio governo está a criar. Portanto, isso é um ninho de futuras instabilizações sociais. As tensões sociais, as convulsões sociais, muitas vezes são provocadas por este presente, por este hoje de discriminação. Não acha que a presença da criança à rua deve ser uma questão de opção? De facto seria uma crueldade de análise, seria uma posição grosseira, e é esta posição grosseira que o governo usa de dizer que as crianças têm a opção de viver na rua. Não, a rua se tornou a alternativa das crianças por lhes faltar habitação condigna, por lhes faltar o acolhimento no lar saciado, por causa da fome, da pobreza, da miséria a que a maior parte das famílias angolanas vivem. Essas crianças têm que entrar no mercado de trabalho cedo, portanto começam a trabalhar muito pequeno, ou a engraxar sapato, ou a lavar carros, ou a fazer qualquer tipo de trabalho para ganhar a vida. É isso que lhes obrigam a ficar na rua. E todas essas crianças são da periferia, são dos bairros distantes. E lá nos bairros distantes não aparecem com frequência pessoas que engraxam sapatos. Então tem que vir aqui no centro urbano, tem que vir aqui no centro da cidade, onde eventualmente consegue ganhar a vida, porque a pobreza começou lá nos bairros distantes, depois seguiu para cá, porque o nosso governo na República de Angola fomenta a exclusão regional, a exclusão suburbana, a exclusão rural. Nós, se olharmos com cuidado, notaremos que nas zonas rurais a pobreza é maior, nas zonas suburbanas a pobreza é maior, porque o governo abandona aquelas zonas periféricas, e a tendência das pessoas que moram naquelas zonas periféricas é o próprio chamado êxodo urbano. Então abandonam as zonas rurais, as zonas periurbanas, as zonas suburbanas para virem para o centro da cidade na vã esperança de encontrarem um acolhimento e uma forma alternativa de viver. Por isso, viver na rua para essas crianças deve ser interpretada como a alternativa na falta de políticas eficazes do governo em lhes acolherem em lugares condignos. É notória a existência de pobreza elegante entre funcionários públicos, básicos
e o subemprego nos trabalhos esporádicos e eventuais. O estudo realizado nas províncias do interior, existe até a própria pobreza elegante nos grupos, nas classes urbanas. Há um fenômeno de pobreza em que as pessoas não têm bens alimentares, não têm vestuário, não têm, portanto, habitação condigna, lhes faltam os meios de vida sustentáveis. A amostra que recolhemos revelam que em todas as províncias de Angola, que são 18, em todos os municípios de Angola, que são sensivelmente 164, em todas as comunas de Angola, sensivelmente 557 comunas, tem pobres grupos de crianças, tanto as crianças em situação de pobreza extrema, de pobreza absoluta, que são meninos de rua, que retiram os meios de subsistência nos contentores de lixo, que são falta de alimento, não têm vestuário, vivem ao relento, não têm habitação para o seu acolhimento. Quem não tem alimentação, quem não tem habitação, quem não tem vestuário, está propenso à doença. E também essas pessoas não têm qualquer tipo de assistência médica e medicamentosa, não frequentam qualquer instituição de ensino e até não frequentam também instituições religiosas. Significa que vive uma pobreza também de caráter cultural, porque neste ponto não existe praticamente nenhuma igreja que administra batismos aos meninos de rua. Significa se lhe negam alimento, se lhe negam vestuário, se lhe negam habitação, se lhe negam saúde, se lhe negam educação e, finalmente, se lhe negam também a palavra de Deus. Então, são pessoas desprovidas, portanto, de todo tipo de recurso para viverem como pessoa. As crianças. Encontramos outro tipo de grupo também relevante. A maior parte dos deficientes físicos que nós contactamos vivem em situação de pobreza extrema. Uma pobreza, primeiro, como consequência imediata do portar aquela deficiência física sem os necessários recursos para fazer face, são diminuídos físicos, querem aqueles que contraíram essas deficiências no período de guerra, quer aqueles que são congênitas, quer aqueles que por várias circunstâncias contraíram, portanto, aquelas deficiências, então lhes impossibilitam de trabalhar de forma a produzir recursos para suprir suas necessidades. Esse é um grupo também. O outro grupo também relevante nisto é a mulher. Do ponto de vista de gênero, portanto, o gênero é uma cultura construída. A mulher, nas sociedades patriarcais, nas sociedades machistas, do tipo angolano, onde a hegemonia, o poder reside sempre ao lado do homem masculino, portanto, quer o poder político, quer o poder econômico, quer o poder cultural, quer o poder sincrético, o poder simbólico, todo é decidido pelo lado do homem. E, na maior parte das vezes, a mulher está relegada ao segundo plano. E, por esta razão, existe maior incidência de pobreza nas mulheres em relação aos homens. E por quê? Porque nós analisamos que, mesmo nas zonas rurais, a mulher camponesa, os cabritos, os bois, a horticultura, que são culturas de rendimentos, como a cebola, o alho, a gestão é do marido. E a mulher gera as abóboras, a batata doce, o lombi, a jimboa, que quando transportada para o mercado não rende. Então significa que a divisão natural ou a divisão social do trabalho entre homem e mulher produz desvantagem para a mulher, porque a ela se relega aqueles meios, aquele tipo de trabalho que não gera liquidez, portanto não produz riqueza. É assim que essa divisão natural ou social de trabalho entre homem e mulher também produz pobreza no seio das mulheres. E quando transportamos esse quadro de exemplo para a esfera urbana,
nós encontramos que as mulheres, as pessoas que sobrevivem à venda de areia, são as mulheres. Maioritariamente são mulheres. Pode aparecer um ou outro homem, geralmente adolescente, que muitas vezes é convidado pela mãe a fazer esse trabalho. No geral, é o trabalho das mulheres. E esse trabalho não gera riqueza. Durante o estudo, e concluímos que as mulheres disseram que é um trabalho de subsistência, porque é só para comprar algum alimento para o jantar. Então não é para poupança, não é para produzir riqueza. E também ouvimos as mulheres a dizerem, enquanto estão a produzir, estão a vender areia, estão a fazer pequenos negócios de subsistência para comprar alimentação básica para a família, o marido desempregado está em casa a repousar e a mulher trabalha para ele. E, no geral, essa situação empobrece mais ainda as próprias mulheres, porque tem que ser ela o baluarte, portanto, o pilar, o sustentáculo da família. E, pelo contrário, o poder dela de decisão é fraco, muitas vezes não é tido em consideração. Portanto, é um receptáculo passivo, portanto, das ordens masculinas e, por conseguinte, não tira vantagem nisto. O grupo das mulheres. E, portanto, a estrutura econômica favorece o masculino em detrimento do feminino. Também nós encontramos durante o estudo que existe a pobreza extrema. Do ponto de vista sociológico, quando se fala de pobreza extrema, estamos a nos referir a um quadro de necessidade que coloca a pessoa numa vida subhumana, quer dizer, abaixo do ser humano, onde nós encontramos situações em que entrevistamos um jovem que diz que vem a viver dos contentores de lixo desde 2001, portanto, há 18 anos, a viver juntamente com os animais. Então, está abaixo do ser humano. Então, são condições subhumanas. Então, essas condições subhumanas, para o Estado, é violação dos direitos fundamentais. Para os familiares, é um ato criminoso deixar que um parente viva naquelas condições. E para os crentes é pecado deixar que um irmão, um ser da criação, seja relegado àquela vida inumana. Esta situação de pobreza extrema está a se alargar, de facto, para essas pessoas que vivem na rua. Durante também a investigação, nós constatamos que existem minorias étnicas que gozam de desvantagem. Eu aqui vou fazer referência que o poder político, o poder econômico, o poder cultural, o poder sincrético, o poder simbólico está detido em Angola por etnias maioritárias, por etnias grandes, portanto, etnias representativas. As etnias representativas são os ovimbundo. Os políticos, os empresários, os ricos, etc, etc, etc. A maior parte são das etnias ovimbundo, portanto, são das etnias quimbundo, são das etnias kikongo, portanto, são os bakongos, são os nganguela, são os quioko, são os nhaneca. Todavia, em Angola, existem os San, portanto, os Khoisan, que fomos contactá-los no Quando Cubango, vivem em extrema pobreza. Temos as minorias étnicas, os Luvale, os Mucubais, etc, etc, no Namibe e na Huila, que também os contactamos, também vivem em extrema pobreza. Significa também as etnias minoritárias, as minorias étnicas excluídas, também estão nessa situação de pobreza extrema. E também, do ponto de vista regional, encontramos que as zonas rurais são diametralmente mais pobres em relação às zonas urbanas. E nas zonas urbanas encontramos também uma subdivisão. As zonas periurbanas, como os bairros subúrbios, que lá no norte chamam-nos mussecas, que nós aqui chamamos mesmo os bairros periurbanos ou subúrbios, também a pobreza é maior em relação aos centros urbanos. É por esta razão que os meninos que engraxam sapatos
os jovens que empurram carros de mãos para ajudar, etc., todas vêm da periferia para o centro urbano em busca dos melhores atrativos e dos melhores recursos para continuarem a viver. E, portanto, esse é o quadro, então, geral, de que, resumido, constatamos que existem grupos específicos que se enfrentam de forma desesperada o quadro de pobreza, e esses subgrupos são fundamentalmente crianças, mulheres, deficientes físicos, minorias étnicas, e do ponto de vista geográfico a incidência de pobreza é maior nas zonas rurais em relação então às zonas urbanas.